Alguns anos atrás, Deus me deu um grande privilégio de estar no deserto do Sinai. Nós estávamos numa peregrinação pela Terra Santa e pelos lugares de importância bíblica e, de uma forma muito especial, ali naquele deserto, quando nós estávamos fazendo a travessia do Egito para Israel, passamos, é claro, por um lugar onde se acredita ser o Monte Sinai. O monte onde Deus manifestou sua glória, o monte aonde Deus chamou Moisés para entregar a ele os mandamentos, os preceitos, a orientação para todo aquele povo que estava ali embaixo, a forma como eles deveriam viver, agir, se comportar diante dele, se quisessem realmente, de fato, ter uma vida vitoriosa. Nesse lugar, eu comecei a observar. Veja, Deus, ele faz assim. E eu estou acostumado com isso. Muitas vezes eu percebo quando Deus está querendo construir uma palavra, construir uma reflexão em meu coração. E eu começo a observar as coisas e Deus começa a falar comigo sobre essas coisas e então surge uma palavra que abençoa minha vida, que me faz refletir e tomar decisões. Que esse é o valor da palavra de Deus. Não adianta apenas ouvirmos uma mensagem com palavras rebuscadas, não adianta ouvirmos uma mensagem cheia de pirotecnia, de efeitos especiais. Nós precisamos de uma palavra ungida e diante dessa palavra nós precisamos ter a nossa vida confrontada e tomarmos decisões que são fundamentais para a nossa salvação. Isso sim, aí está o poder da palavra de Deus, a autêntica, a verdadeira, aquela que procede do trono de Deus, é aquela que mexe com a gente, é aquela que nos faz parar e pensar e dizer, meu Deus, espera, eu tô vivendo um outro evangelho, eu tô vivendo uma coisa completamente distorcida da verdade. E aí então você começar a tomar novas decisões na sua vida, não é? E nesse momento lá no deserto do Sinai, Deus começou a chamar a minha atenção para todos aqueles turistas que estavam ali como nós, americanos, alemães, japoneses, coreanos, gente de todos os cantos, batendo fotografias, né? E fazendo poses, procurando fotografar o Monte Sinai. E eu comecei a observar essa gente, comecei a observar aquelas grandes rochas esculpidas no passar dos anos pela força do vento, pelos grãos de areia que são jogados pelo vento no passar dos anos e dos anos e dos anos. E aí Deus começou a falar comigo sobre um aspecto terrível da vida das pessoas que com ele se relacionam, que é a conformidade. Preste atenção nisso. A conformidade que as pessoas têm com o silêncio de Deus. Deus me levou a uma parte da Bíblia Sagrada que é muito especial, que é justamente o encontro do Velho Testamento com o Novo Testamento. Alguns exemplares da Bíblia Sagrada trazem entre os dois episódios bíblicos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, alguns exemplares da Bíblia trazem uma folha
E nessa folha, uma cruz, falando sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento, e marcando o episódio de 400 anos de silêncio de Deus. Os exemplares mais antigos trazem 3 folhas brancas. Eu não sei se você já viu algum exemplar da Bíblia assim. Algumas pessoas pensavam que aquilo era feito para que se fizessem anotações, tipo um caderninho de anotação na Bíblia. Mas, na verdade, as pessoas que confeccionaram esses exemplares da Bíblia, com essas 3 folhas brancas na divisão do Velho e do Novo Testamento, eles queriam chamar a atenção para isso, para o que não foi dito, para tudo aquilo que não foi feito, para tudo aquilo que não foi realizado. Eles queriam chamar a atenção das pessoas acerca do silêncio de Deus. Foram 400 anos. Eu quero que você dimensione isso. O que é que significa 400 anos? São 4 gerações. Meu Deus. Nós vivemos o quê? 80 anos e o que passa disso é canseiro e enfado? Uma vida inteira. Nós estamos falando de 400 anos, 4 gerações de pessoas. Pessoas que nasceram e morreram debaixo do mais absoluto silêncio de Deus. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma atitude, nenhuma resposta de oração, nada. 400 anos de silêncio. Mas o que mais me intriga, o que mais me chama a atenção é o fato de que as pessoas não se importaram com isso. Eles viviam as suas vidas. Não haviam pessoas chorando e clamando para que Deus quebrasse aquele silêncio. Eles praticavam os seus cultos, observavam as festividades ordenadas a Moisés, apresentavam o sacrifício pelos seus pecados, faziam as suas longas orações nas praças. Enfim, eles levavam a sua vida religiosa, eles liam os textos sagrados, não é? Os registros dos acontecimentos com Moisés e com os profetas antigos e tudo aquilo, e frequentavam as suas sinagogas, os seus lugares públicos, os seus lugares de culto, tudo isso debaixo do maior silêncio de Deus. Foi aí que Deus falou comigo. Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de vida cristã eu desejava ter? Porque a grande maioria das pessoas está conformada com o silêncio de Deus. E eu comecei a pesquisar na Bíblia Sagrada e encontrei um texto maravilhoso. Quando o rei Davi, ele disse assim para Deus: Senhor, se tu te calares ao meu respeito, melhor é que eu baixe a sepultura. Isso é lindo. Esse homem, ele tinha riqueza, ele tinha poder político, ele tinha poder religioso, era respeitado pelo povo. Ele tinha tudo que a grande maioria das pessoas está disposta a matar para obter. Riqueza, fama, poder político, poder religioso. Ele tinha tudo isso. Pense nisso. Quantas pessoas dariam tudo o que elas têm para ter o que Davi tinha? Para a maioria das pessoas, esse é o grande ideal, é o grande sonho da vida, é o grande objetivo, é chegar a alcançar, a obter a riqueza, obter o poder político, obter o poder econômico, obter
o poder religioso. Não é? Davi tinha tudo isso e ele disse para Deus: Senhor, se tu te calares a meu respeito, é melhor que eu morra. Eu não consigo viver debaixo do teu silêncio. Eu preciso ver a tua mão agir em resposta ao meu clamor. Eu preciso sentir a tua presença, eu preciso ouvir a tua voz. Eu não quero viver uma religião vazia. Eu não quero viver sentado num trono, eu não quero viver ouvindo algum profeta, participando de cultos e apresentando sacrifícios e não ouvir a tua voz, e não sentir tua presença. Eu não quero ser um religioso, como muitas pessoas são. Que coisa maravilhosa, não é? Isso é maravilhoso. Mas eu quero pensar com você aqui. E acredito que isso faz toda a diferença para a minha vida e para a sua. A gente poder pensar, refletir mesmo, de forma séria, madura, adulta, descomprometida, desconectada de qualquer tipo de apego religioso ou denominacional. Mas pensando na nossa alma, pensando na nossa vida, pensando nisso que Deus ministrou em meu coração acerca do seu silêncio, que a maior parte da igreja estão como aqueles turistas ali, fotografando, olhando as coisas, conversando, indo para um lado e para o outro. Eles não se importam que Deus não mais manifeste a sua glória, que não mais Deus faça um monte tremer, que não mais as pessoas vejam as manifestações prodigiosas da presença da glória de Deus. Estão conformados apenas de viverem do passado, de histórias do passado. Mas o nosso Deus, ele é vivo. Ele não está morto. Nós não vivemos uma história que aconteceu no passado, ele está vivo. Ele hoje é o mesmo, não há nele nenhuma mudança. Não existe nele, nem sequer, diz a Bíblia, uma sombra de variação. Portanto, ele tem o mesmo poder. Ele ainda pode abrir um mar no meio. Ele ainda pode suprir todas as nossas necessidades de uma forma sobrenatural. Ele ainda pode mandar corvos com carne e pão no bico para suprir a nossa fome. Ele ainda pode multiplicar uma farinha numa panela e um azeite numa botija. Ele ainda pode fazer uma fonte de água surgir no meio de um deserto para matar a nossa sede, como ele fez para Agar e seu filho com Abraão, Ismael. O problema é que as pessoas não se importam mais com isso. Isso não dói nelas. Isso não arranca delas um gemido, um choro, um pranto, um desejo sincero de que Deus manifeste sua glória, de que Deus esteja presente. Assim, meu irmão, minha irmã, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que nunca nasceram de novo. Elas simplesmente não têm dentro de si o Espírito de Deus. Sim, elas têm interesse por milagres, por cura, por libertação, por grana, por prosperidade, por tudo aquilo que Deus possa fazer. Mas não há a presença viva de Deus e a grande maioria das pessoas não se incomoda com isso, não se importa com isso, não está nem aí para isso. Não é? Para elas tanto faz, e essa que é a dura e amarga verdade. Para elas tanto faz se seja Deus ou se seja o diabo, contanto que elas tenham o prato na mesa cheio de comida, contanto que elas alcancem os sonhos delas, a fama, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, não é? A pessoa amada. E isso é triste, não é?
A partir do momento em que Deus começou a ministrar isso em meu coração, eu senti uma grande dor. E eu disse: Deus, eu me recuso, assim como Davi orou, eu também oro. Eu me recuso a viver debaixo do teu silêncio. Eu me recuso a viver lendo uma Bíblia que fala de tantos prodígios, sinais, maravilhas, de pessoas que foram totalmente transformadas, mudadas pelo poder do teu Espírito Santo, de manifestações da tua presença de forma viva, que quase as pessoas podiam tocar, esbarrar no Senhor. Eu não quero viver uma vidinha qualquer. Sabe, eu quero convidar você que está me vendo, me ouvindo em algum lugar, a refletir sobre essas coisas. Que tipo de vida você está vivendo? Será que você é mais uma destas milhares de pessoas que não estão nem aí? Como aqueles judeus que viveram 400 anos debaixo do silêncio de Deus, não havia entre eles quem chorasse, quem pranteasse, quem dissesse: Deus fala, Deus, o que houve? Perdoa os nossos pecados, mas manifesta a tua glória. Nós não podemos viver assim. Eu me lembro da história de Moisés no deserto, quando ele foi chamado por Deus para ter um particular ali no monte. E Deus falou: olha, Moisés, eu estou cansado deste povo rebelde. Eu os tirei daquela vida escrava, miserável, sofrida. Eu fiz milagres, eu abri o mar no meio, eu lancei uma nuvem de fogo para segurar Faraó, eu afoguei Faraó e seus cavalos e cavaleiros, seu exército. Eu tenho feito sinais e prodígios. Eu tenho procurado demonstrar o meu amor e o meu desejo de abençoá-los, mas é um povo rebelde, é um povo obstinado de coração. Moisés, tem uma coisa, eu não vou mais estar entre vocês. Preste atenção. Eu não vou estar mais, porque se eu continuar no meio desse povo, eu vou matá-los. Eu vou consumi-los. A minha ira vai se abrasar sobre todas essas pessoas e eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu estou aborrecido com o comportamento dessas pessoas e para não destruí-los, eu vou me ausentar, eu vou sair. Mas eu vou mandar um anjo forte, anjo de poder. E esse anjo vai estar contigo, ele vai operar sinais, prodígios e milagres. E esse anjo vai te ajudar a chegar na terra prometida. Olha, eu vou ser franco para você, eu acredito que Deus estava testando exatamente esse aspecto no coração de Moisés. Viu o que ele ia falar? Seria dizer assim: ah, então tá bom, vai vir um anjo, vai ter milagre, vai ter pão, vai ter carne, vai ter água, vai ter mar se abrindo, vai ter Rio Jordão se abrindo, vai ter prodígio, vitória contra os exércitos inimigos. Então, amém. O senhor está cansado, o senhor está aborrecido. Tudo bem, eu compreendo, manda o anjo. Manda forte, manda um arcanjo. Mas ao invés disso, ao invés de dizer para Deus que o importante era chegar lá, que o importante era fazer a obra de Deus, tem muita gente assim, que a pretexto de fazer a obra de Deus, lá no fundo eles estão fazendo a própria obra deles. Lá no íntimo. Eles estão fazendo a obra deles, não a obra de Deus. Se Deus desse a eles a mesma proposta, eles iam dizer isso. Então, isso é que importa. O que importa é que haja milagre, que o anjo venha, que ele bata as asas e vamos continuar a obra, vamos levar o povo e vamos marchar e vamos entrar na terra. Aí Moisés disse assim: como é que é, Senhor? O Senhor não vai mais estar comigo, não vai andar comigo nesse deserto, não vai falar comigo, me orientar, eu não vou mais ouvir tua voz.
Não, Moisés, não. Mas o anjo vai. Moisés disse, então, parou aqui. Eu não dou mais nem um passo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Eu não estou aqui por causa desse povo, por minha causa, eu estou aqui pela comunhão que eu tenho contigo. Por esse amor que é sincero, por essa aliança. O Senhor fez algo na minha vida, e isso me moveu, me aproximou de ti. E eu não vou fazer nada, não vou levar povo a lugar nenhum. Se tu não estiveres comigo, eu não irei mais a lugar nenhum. Maravilhoso isso, não é? O que você faria no lugar de Moisés? A proposta era que a obra continuaria. A proposta é que milagres continuariam a suceder. Mas o sentimento de Deus, o coração de Deus ferido, o impossibilitaria de estar junto com você. O que você diria? Você suportaria viver no silêncio de Deus? Na ausência de Deus? Moisés disse, eu não vou mais para lugar nenhum. Não dou mais um passo sequer. E aí Deus então diz, Moisés, eu irei contigo. Maravilha. Davi disse, se tu te calares a meu respeito, melhor para mim é baixar a sepultura. É melhor para mim morrer do que viver uma vidinha religiosa. Lendo textos sagrados, cantando canções sagradas, participando de festividades sagradas e não percebendo a tua glória ao meu redor. Qual o valor que você dá a isso? Qual o valor que você dá a ouvir a voz de Deus? Falando baixinho no teu ouvido, no teu coração. Te dando uma direção do que você deve fazer. Para onde você deve ir. Tendo comunhão com você. Qual o valor que você dá a isso? Reflita sobre essas coisas, porque quem sabe se você perceber, diante dessa reflexão, e você for franco, franca, honesto, honesta, e disser assim, bem, missionário, na verdade, o que o senhor está dizendo aí encaixa perfeitamente na minha vida. Infelizmente, eu tenho vivido assim. Eu tenho vivido como aquele povo debaixo do mais absoluto silêncio de Deus. Mas eu não quero mais, porque eu sei que o nosso Deus é vivo. Ele faz o que fez no passado, hoje e agora, e se ele não está fazendo, é por culpa nossa, é porque não há quem gema, não há quem grite, não há quem clame, não há quem chore, não há quem planteie. Lembra daquilo que Deus disse? Que os sacerdotes deveriam rasgar as suas vestes, prantear e chorar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e eu vou agir, eu vou operar. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos podem ser impedidas para operar grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios na sua vida. Ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer tudo aquilo que você lê na Bíblia. Todos aqueles milagres extraordinários, o nosso Deus é real, nada mudou, ele permanece o mesmo. As mãos de Deus não estão impedidas, amarradas, encolhidas e nem os seus ouvidos agravados. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não manifeste a sua glória. Meu irmão, minha irmã, chore, quebrante o seu coração, peça perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, pela sua indiferença em relação à presença dele. E comece a dizer o quanto é importante a presença viva e real de Deus na tua história. Daqui para frente, sua vida nunca mais vai ser a mesma.